20 do Apocalipse, capítulo 20, melhor dizendo, capítulo 20, versículo 6, onde não encontramos uma expressão de alegria, o ápice da mensagem do Apocalipse, quando o apóstolo João diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Amém? Amados, aqui há um texto que envolve algumas complexibilidades, tendo em vista que é uma mensagem escatológica. E se falar em escatologia é complicado, pois há muitas suposições, há muitas discordâncias, mas há uma convicção. Quando nós analisamos o livro do Apocalipse e tratamos eles na simplicidade, pois o livro de Apocalipse envolveu muitos estudos e ainda o envolve, e diz tempestades de ideias, como também várias linhas de interpretações, e entre elas o pré e o pós, ou o durante. Quando eu falo de pré, é aqueles que defendem que o arrebatamento da igreja acontecerá antes do ápice da grande tribulação. E aqueles que creem que a igreja vai ser arrebatada após ou no fim da grande tribulação, na entrada, antes da entrada dos 1000 anos, quando Cristo vence os inimigos. No entanto, eu não quero ater em estudo nem discutir, pois eu respeito quem pensa diferente. E dentro desse respeito, obviamente que nós assembleanos, que seguimos a linha herminiana, acreditamos no pré-tribulacionismo. Ora, que segundo histórias da igreja, cerca de 200 anos atrás, 1900, fechando 200 anos, não se falava em pré-tribulacionismo. Segundo historiadores, uma jovem em um culto teve uma revelação e ao profetizar pela primeira vez, há cerca de 200 anos atrás, que a igreja seria arrebatada antes da tribulação. E diz a história que um jovem muito inteligente, que futuramente Dr. Scofield, lançou a sua Bíblia de estudo, e essa, salvo engano, é a primeira Bíblia que trata sobre o pré-tribulacionismo, dentro do contexto histórico, obviamente, respeitando esta linha, porque um bom estudioso, um bom debatedor, ele vai respeitar os pensamentos contrários. Então eu quero falar não desse contexto, mas da simplicidade do Apocalipse, na nossa linguagem, na nossa visão, com alguns estímulos, pois o Apocalipse é o resumo da história humana, é a vingança de Deus e a ira de Cristo contra a raça humana. Então eu gostaria de falar-lhes sobre este resumo. Resumo por quê? Porque os irmãos hão de convir a história da humanidade. O Gênesis nos diz que nós fomos formados perfeitos.
O ser humano foi criado para viver eternamente. E quando Deus forma o homem, observem que o Gênesis mostra que houve uma reunião, suponhamos Trindade, façamos. Então, quando houve a decisão, Jó, por favor, capítulo 33, versículo 4, quando Eliú vai falar desta formação, quando ele tem a oportunidade de discursar diante de Jó e de seus amigos, ele diz que o Espírito de Deus me fez, em outras traduções, me formou. Ponto, vírgula, a inspiração do Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então observe que quando o ser humano foi criado, o Espírito Santo, pelo texto e a declaração, tendo em vista que independente a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, então ele que nos deu forma. E para que a gente vivesse, Deus inspirou pelo sopro do seu poder sobre as nossas narinas, e ali recebemos o Espírito de Deus na sua essência, para sermos a sua semelhança, ou seja, só temos relação com Deus por este Espírito, que é a essência que prescruta, ou seja, que penetra as profundidades, o sentimento, digamos assim, de Deus. Então agora o homem se torna alma vivente. Então Deus estabelece geograficamente um lugar, terra, oriente, para estabelecer o homem, para que agora esse ser humano vivesse eternamente. E este eterno sem separação de Deus. Então entenda que nós fomos criados, seres humanos, e obviamente que dentro da criação há um contexto de procriação, de multiplicação. Então o projeto de Deus perfeito foi criado em nós. E como nós somos feitos para ser perfeitos, e agora estabelecido no paraíso, Éden, jardim, terra, Deus descia pela simplicidade, pela santidade, pela perfeição humana, sua semelhança, havia diálogo aberto. Veja que Deus descia toda a virada do dia no jardim e dialogava com o homem, a ponto do homem já saber e sentir que era a mesma essência quando Deus entrava no jardim. É bem verdade que a Bíblia dá muitas figuras humanas para entendermos melhor. Então diz a Bíblia que todo dia tinha um encontro na virada do dia entre Deus e o homem. Não havia um dia que o homem, o ser humano, não se relacionasse com Deus. Então este relacionamento trouxe uma intimidade e uma confiança de Deus tamanha no homem, no ser humano. Quando eu digo homem, no englobado com a mulher, no ser humano, que Deus lhe dá o direito de pôr ele sobre tudo que Deus havia criado. Olhe que o próprio homem dá nome a todos os animais. Olhe que o próprio homem vai governar toda a terra que Deus criou com tanto carinho. Então Deus faz com que o homem tenha domínio sobre toda a sua criação. Então dentro deste relacionamento, Ele dá já o direito de escolha. Ele coloca o homem não como nós criamos nossos filhos. Ele dá mais liberdade, o direito do homem, porém o adverte. Olha, você pode fazer isso, mas não faça isso. Quero o fruto, porque vai dar problema. Porque no dia que você o fizer, você vai separar-se de mim. A palavra morte é separação. Então observe que agora o homem tem um limite, um único. Todas as árvores do jardim, boa,
bonita, não tinha bicho, não tinha era orgânica, não tinha agrotóxico. De todas as árvores era boa de se ver e boa de se comer. Você já viu quando a gente vê uma maçã, um abacate, aquele, né? Olha, esses dias eu estava na Europa, não sei se foi na Europa ou na América, eu comi uma uva que aí eu entendi, porque o cacho de Josué era daquele jeito, que eu pensei que era quase uma laranja. Eu digo, meu Deus, agora que eu entendi por quê. Então, diz a Bíblia que todas as árvores do jardim eram boa e bonita de se ver e boa de se comer. Só uma que Deus disse, essa do meio, ela vai separar você de mim. Limite. Aí vem o Gênesis capítulo 3, e o único limite, tudo que é proibido nos atrai, é uma lógica. Aí o homem, o ser humano, é atraído e vai desobedecer a Deus. O impacto da desobediência é tamanho. Eu ouvi um dia do nosso pastor Orivaldo que esse acidente do pecado, ele comparou como um carro que vem cheio de gente e ele capota. E quando ele capota, todos que estavam, a maioria, no caso, quando todos têm alguma consequência. Então, uns quebram a perna, outro quebra o dedo, outros quebram o crânio, e assim, cada um. Então ele diz que essa diversidade do pecado aconteceu aqui. Uns pendeu para isso, outros para aquilo, outros para aquilo, outros para isso. Todos são mastigados, deteriorados por este acontecimento, independente de alguma coisa. Então, qual é aqui que vem a sentença? A separação. A morte. A morte vem. Que não era para ter morte. Por isso que o 1000 anos vai ser uma réplica de lá, ou uma continuação de lá. Então observem que agora ele desobedece, e a sequência da sentença é separação. Mas aqui na separação você já vê o amor de Deus. Pela lógica da criação e da exigência, era para nós, seres humanos, sermos extintos ali. A justiça de Deus, o impacto do pecado causado pelo ser humano, a desobediência a Deus foi tão grande que a justiça de Deus pedia a nossa eliminação. Porque o pecado não coaduna com Deus, faz separação. E como a separação é a morte, aí Deus já tinha alternativas ou suficiente, melhor dizendo, tinha poder suficiente e direito de nos extinguir. A nossa história acabou, como ele fez com os anjos, 1 e 6 de Judas. E o pecado dos anjos foi o mesmo, querer ser igual a Deus. Por que Eva e Adão comeu do fruto? Porque a proposta era, no dia que vocês comerem, serão iguais a ele. E esse foi o erro de Lúcifer. E estes anjos, Deus julgou. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou Deus na escuridão e em prisões eternas até o dia do juízo daquele grande dia. O juízo no capítulo 20 do Apocalipse. Então veja que Deus já tinha feito um julgamento pelo mesmo crime, pelo mesmo pecado. Agora o ser humano comete o mesmo erro. Então era para Deus nos jogar no fogo eterno logo ali. Mas aí você vai ver a graça entrando logo lá. E graça é favor imerecido. Nós não merecíamos. Aí a graça vem no Éden e nos dá proteção. Mas como o pecado entra, aí o homem se separa de Deus, expulso é do paraíso. A igreja, na nossa linguagem, é fechada. Deus coloca proteção para ele não voltar a cultuar nem comer da árvore da vida. Então, a partir daqui, ele vai viver longe de Deus, sem mais intimidade, sem ter culto. Até o capítulo 6,
Veja que no capítulo 6, esse pecado deteriora a raça humana. Não é só Eva e Adão agora, nem Caim nem Abel. Agora é a raça humana. Todos os gêneros, ou todo o gênero humano é degradado pelo pecado. Por isso que Gênesis tem a epígrafe: degradação geral do gênero humano. Aí Deus vem e vê que o comportamento de todo ser humano piorou, agravou-se. E agora, morte física já existia. E a pior das mortes, a segunda, separação de Deus. E qual é o problema? Eterno. Então é quando vem Deus e diz em viva voz: me arrependi de tê-los feito. Você já pensou um pai dizer isso para um filho? E diz, né, quando o filho é ruim: meu Deus, me arrependi, filho, de ter criado você, de ter lhe dado, trazido o mundo. Você é uma decepção. A versão me arrependi é mais dura do que isso. A ponto que ele diz: vou destruí-los, vou acabar com eles, vou dar fim. E ele faz acontecer. Porém, a graça vem de novo. O amor, a bondade. E Noé acha graça. Olha lá. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Desde o homem até o animal, ou até o réptil e até as aves. Deus resolveu abrir mão de tudo. Mas a sequência, porque Noé, aí entrou a graça. Veja que a epígrafe diz geral. Se você partir do pressuposto da exigência, nem Noé tinha razão, tinha direito de ser. Mas a bondade, por isso que vem primeiro graça. Ou seja, ele não merecia, mas ele achou graça diante de Deus. Deus olhou para ele e disse: gostei desse cabra, ele é um pouco diferente e pela graça eu vou poupá-lo. E por ele veio ele e seus filhos, 8 almas. Veja que a destruição veio, mas 8 seres humanos estavam preservados. Para Deus, veja a bondade desse Deus, investindo na raça humana. Aí quando você vai para o capítulo 11, 7, vem o dilúvio. Capítulo 8, aí Deus tira Noé da arca, sua família. Agora olha o que ele faz no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1, alguns, acho que é 1 e 2. Tirou ele da arca e diz: e abençoou Deus a Noé e a seus, e disse-lhes, vamos lá, e disse-lhes: veja o que é que ele diz: frutificai, multiplicai e enchei. Aí no versículo seguinte, veja a coragem de Deus. 1, 2, 3. Versículo 3. Prossiga. Ele, veja que ele, prossiga, salvo engano. O contexto vai nos dizer que Deus agora, ele devolve toda a autoridade que Adão tinha a Noé e a seus filhos. Os animais vão lhe temer, não vão lhe agredir, vão lhe respeitar. Vocês podem agora não só, mas todo que se move vocês podem comer. Ele tem a coragem de devolver tudo ao ser humano que criou, confiou de novo. Aí vem o capítulo 10, você vai ver origem dos povos. Vem o capítulo 11, aí essa origem dos povos decepciona. Aí vem a confusão, a Torre de Babel. Veja até aqui quanto Deus investiu no ser humano.
Aí vem o capítulo 12, já que de novo houve degradação e o pecado entrou, aí vem o capítulo 12, e no capítulo 12 ele vai criar o quê? Israel. Um projeto seu, especial, para quê? Para resgatar todas as famílias da terra a ele. Aí Israel vem, mas aí Israel também decepciona. Com todo o argumento positivo de Deus, com lei, com sacerdote, com profetas, Israel não tem jeito. Atrai a ira de Deus. O projeto espiritual é vencido pelo pecado, pelo seu egoísmo, pelo seu sentimento. Porque dentro do contexto, desde a origem da humanidade, eu notei aqui, o amor de Deus é manifesto. Porém, o ser humano priorizou seus sentimentos, seus desejos, suas escolhas, e este amor suportou tudo ao ponto. Veja que até aqui, este ser humano sempre priorizou os seus desejos. Aí quando Israel decepciona, aí Paulo diz, o pecado cresceu, o pecado abundou, a lei que foi dada para evidenciar o pecado, Romanos 5, 19 e 20, o pecado cresceu, o pecado aumentou, o pecado abundou, o pecado tomou conta de todo o projeto. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Versículo 20. Porque veio, porém, a lei. Para quê? Para que a ofensa abundasse. Mas aonde? Mas isso aí é para ler com vida. Vamos lá. Porém, aonde abundou o pecado? Isso quer dizer, o pecado cresceu. Quando o pecado cresceu, a graça foi maior do que o pecado. Aí por esta graça, ele manda Jesus. O ápice do seu amor. Abrindo mão, é por isso que Paulo, Romanos 8, versículo 31, olha o que é que ele diz. Por conta deste amor, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai falando o que mais? Prossiga. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Por este amor ao ser humano, nem seu próprio filho ele poupou, o entregou por nós. E ele vem. Aí João, capítulo 1, salvo engano, diz. Coloca aí. É João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Leiamos, como de costume. Prossiga, e a igreja lê. 1, 2, 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, do que foi feito se fez. Nele, e a vida era a luz dos homens. Mas o que aconteceu? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E a sequência? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Prossiga. A luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Porém, amém.
a graça foi maior. Olha o que Deus fez pelo ser humano. O próprio povo Israel não o recebeu. Mas diz João que todos aqueles que creem no seu nome, Ele deu o poder de ser filho de Deus. Então, pela graça de Jesus, Ele prega o seu evangelho. Se você vê o índice de cristão entre os judeus, é quase nada. Porque eles não acreditaram em Jesus. Aí a graça pega os gentios, que éramos nós, que não tínhamos direito. E por meio da pregação do Evangelho de Cristo, fomos alcançados. Eu quero falar-lhes sobre a felicidade do arrebatamento, da ressurreição, da primeira ressurreição. Cristo veio como esperança única e última. Por isso que quando ele diz em Lucas capítulo 24, salvo engano 49, Lucas 24, 49, ele diz antes de partir: e eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto. Esta frase está relacionada com Adão. Veja que o prefixo re, no nosso vocabulário, quando diz revestir, é aquilo que já foi vestido, é aquilo que já aconteceu. O que é que a separação faz? Torna Adão nu quando ele peca. Estou escondido, por quê? Estou nu. Esse nu, ele era quando foi feito, mas a presença do Espírito Santo, a essência do Espírito Santo cobria sua nudez. E ele não se viu nu. Quando o pecado veio, arrastou dele o Espírito Santo, a essência, e ele nu se escondeu. Perdeu a vestimenta. Mas agora vem Jesus dizendo: aquilo que Adão perdeu, eu vou subir para o Pai, e o Espírito Santo vai descer para vocês, e vocês vão ser revestidos. E veja, quando ele vai para o Pai, ele pede o Pai. É por isso que o Espírito Santo desce. E ele diz: para ficar para sempre. Porque até o Antigo Testamento ele vinha e voltava. Mas ele disse: Pai, eu prometi à igreja que o Espírito Santo o Senhor enviaria, e é para ficar com eles para sempre. Aí no dia do Pentecostes, aleluia, e começaram a pregar. Aleluia, pela graça. Aí antes, só para dar sentido, dele ir à cruz, ou antes dele ser assunto aos céus, ele recolhe, chama-se todos os discípulos, vai buscar Pedro, e Pedro decepcionado, ele reanima: tu me amas. E João vem de lado, mas sem diálogo. Aí João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, salvo engano 21, versículo e 22. Aí Pedro se incomoda. 1, 2, 3. Volta no 21 para dar sentido à leitura do 22. Este é João. Pronto. Deixa ele, Pedro. Ele vai ficar vivo até que eu venha. Esse vir não é o arrebatamento, é a revelação. Jesus vai ao céu. Olha, gente, todos os escritos, Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Romanos, Coríntios,
Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, todos. Todos foram escritos entre 45 a 80 anos. Os únicos escritos que vão a mais de 90 a 100 anos depois de Cristo são o escrito de João. Ou seja, o Evangelho, as suas cartas e o Apocalipse. Então implica-se dizer que nem Pedro, nem Paulo, nem Marcos, ou seja, os apóstolos, leram o Apocalipse e nem os escritos de João. Não é verdade? Já tinham morrido. Pedro em 64, Paulo em 67, Tiago logo no começo, e assim sucessivamente. Ou seja, eles não conheceram os escritos de João. Então a revelação do resumo, nenhum deles sabia. Então qual é a diferença? É que quando Paulo fala do arrebatamento, ele está falando de um rapto. De nós estamos vivos, seremos, ele dá essa esperança. E aqueles que já dormem em Cristo serão também ressuscitados primeiro e não descerão à terra, ficarão nos altos. E nós subiremos, transformados, nos encontraremos com Ele e subiremos com Ele e viveremos para sempre. Mas Paulo não sabia da revelação do Apocalipse. Então é um contexto complicado. Você tem que entender as duas visões. E eu não vou ater no assunto porque é complicado. Eu estou falando da simplicidade do Apocalipse. Como nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos nesta primeira parte que há no nosso aprendizado, que esta primeira ressurreição se dará, me corrija se eu estiver errado, em duas fases. A primeira do rapto e a segunda no final da grande tribulação, onde João diz, esta é a primeira, aí virá o 1000 anos. Então veja que quando João, por cerca dos anos 91 por diante, quando o imperador Domiciano queria acabar com tudo que era cristão, e joga ele no tacho e ele não morre, joga ele na ilha de Pátimo, é lá que no isolamento Jesus vem, até que eu venha. Dos apóstolos só João vivo. Aí Jesus vem e apresenta ele e o arrebata em espírito, e vai mostrar o resumo. Ou seja, a gente só se perde se quiser. Jesus já mostra a João o resumo da humanidade. Ele vai trazer, a gente trouxe do Gênesis, o amor, o cuidado, o carinho e a vingança. Apocalipse é a vingança de Deus contra o ser humano. Vieram me perguntar, quando aconteceu a tragédia no sul, Bento, isso é a vingança de Deus. Eu respeito, mas não concordo, porque Deus seria injusto. Não só é o estado do Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que é pecador, todos são. Então seria injustiça Deus punir um e não punir o outro. Isso que aconteceu é ocasionado pelos próprios procedimentos do ser humano, pela sua loucura, tanto no contexto econômico, no contexto político, o homem querendo destruir a natureza. Você vê, isso tudo altera o processo normal do meio ambiente. Isso é causado por isso. A vingança de Deus, isso aqui não é nem a vingança de Deus do Apocalipse. Meu Deus do céu, você se arrepia. Aí na visão, João vai dizer que viu e ouviu. E quando Jesus vai mostrar o resumo a ele, eu acho lindo que Jesus não vem procurar culpado. Ele mostra tudo a João e diz, agora escreve as 7 igrejas da Ásia, que era de onde ia chegar ao mundo. Por isso que a carta é universal, não é só para essas 7, serviria de exemplo para as que viessem. Então veja, 7 igrejas, todas tinham um pormenor, e ele não vem culpando, ele vem motivando. Para quê? Para que conservem fiel a ele, por conta da primeira ressurreição, por conta do arrebatamento.
Aí ele diz, primeira, Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Primeira igreja, Éfeso. O que é que diz? 1, 2, 3. Qual era o problema de Éfeso? Era boa, mas tinha deixado o primeiro amor. Aí ele não vem passando na cara, ele vem dizendo, eu conheço as tuas obras, e vai elogiar, tu deixaste o teu primeiro amor, e babababá. Porém, ele termina dizendo, força, eu tenho um presente para quem vencer. E o presente qual é? O que era que Adão não podia comer lá? Veja que ele vai trazendo o princípio original, resgatando, melhor, obrigado, vem resgatando o princípio que Adão, ele não podia, mas agora o vencedor vai comer. Olha o privilégio. Aí vem a segunda, Esmirna, 2:11. Qual é a motivação que ele dá a Esmirna? E qual era o problema da Esmirna? Vamos lá, 1, 2, 3. De onde começou o dano da segunda morte? No Gênesis. Separação física e separação eterna, condenado à morte eterna. Olha o privilégio da igreja de quem fizer parte da primeira ressurreição. Terceira igreja, Pérgamo, capítulo 2, 17. Isso é o resumo do Apocalipse. É o que João viu. O que é que diz? Tudo motivação. Essa, qual era o problema de Pérgamo? Era que na cidade de Pérgamo estava estabelecido o trono de Satanás, a morada de Satanás, e Pérgamo permanecia fiel. Aí ele disse, eu estou alegre com vocês, e motivo, se vocês vencer, vocês vão comer do maná que ninguém comeu ainda, e eu vou dar uma pedra branca a vocês com um novo. Aleluia, vale a pena. Quarta, Tiatira, capítulo 2, versículo 26. Que é que a motivação? Veja que tudo é um potencial motivacional. Ele não passa em rosto o erro das igrejas. O problema desta igreja era que ela suportava as profecias e a mulher chamada Jezabel, que fazia o rolo no meio da igreja. Mas ele adverte e diz, quem vencer até o fim, eu vou dar essa motivação. 5, Sarde, 3 e 5. Tiatira era Balaão, as profecias de Balaão. 3 e 5. O problema dessa era que estava, a outra era Balaão, essa era de Jezabel. Mas ele disse, Jezabel está fazendo um estrago tremendo no meio dessa igreja, não é? E vocês estão deixando, mas tome providência, e ao que vencer, esse aqui, ó, confessarei o seu nome diante do meu pai. Já dá para imaginar? Ele vai chegar diante do pai, esse é o Ageu, já transformado, meu amigo, guerreiro, venceu, esse é o Jade, e vai apresentando um por um diante do pai, vai confessando, dizendo, é meu amigo, pai. Aleluia. 6, Filadélfia, capítulo 3, versículo 11. Guarde o que você tem. Ela também é motivada, mas eu quero não passar das 9.
Capítulo, Laodiceia 3:21. O problema de Laodiceia era que a gente prega muito. Era nem frio, nem quente, era morna. Não prestava para beber. Não vou entrar em detalhes, que é muito lindo isso. Veja que ele motiva. Veja que todos tinham um problema, mas ele não desiste. Ele diz: se vocês chegarem até o fim, não desistirem, vocês vão sentar no meu trono, no meu lado, assim como eu venci e sentei ao lado do meu Pai. Imagina o privilégio, gente. Hoje a gente não pode comprar nem um sofá fofinho. Imagina naquele dia sentar no trono celestial. Vale a pena permanecer. Aí ele vem, depois de motivar, eu não vou só citar, depois você vê o capítulo 6, aí ele vai mostrar, no capítulo 4 e 5, o julgamento, a preparação. É por isso que João vai dizer a nossa felicidade de quem for transformado logo, quem for arrebatado logo. E o arrebatamento é bom, mas não espere só a trombeta tocar. Por exemplo, para o presbítero Gerson, nosso amigo, o arrebatamento já veio. Então, o arrebatamento para mim pode acontecer hoje. Morri hoje, já aconteceu. Ou eu vou fazer parte agora dos que, se eu estiver em Cristo, dos que ressuscitarão primeiro. Ou seja, se Jesus vier agora, o Gerson vai ressuscitar primeiro do que nós. E depois deles, nós, transformados em um corpo glorioso, e vamos nos encontrar com eles nas nuvens. Não abra mão dessa esperança. Qual é o privilégio? É porque depois do arrebatamento, como nós somos pré-tribulacionista, que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação ou do seu ápice, aí nós vamos sermos levados, e sermos levados, não vamos sofrer os danos do capítulo 6, da abertura dos selos, da vingança do Deus e da ira do Cordeiro sobre a raça humana. Porque já vamos estar nas bodas. Só vai participar melhor dos tribunais do galardão quem fizer parte, segundo a visão pré-tribulacionista, do primeiro arrebatamento. Porque enquanto o galardão está sendo distribuído, enquanto nós estamos ceando com Jesus, a terra está sacudida pela vingança de Deus. Aí ele vê que o anjo abre 4 selos alternadamente. O primeiro, cavalo branco, não vou falar, é conquista. Em segundo, a ira de Deus vem quando ele abre o segundo selo, um cavalo vermelho, símbolo de guerra. Está vendo essas guerras que a gente se assusta hoje? A vingança de Deus contra a raça humana, porque rejeitou a ele, rejeitou Jesus, vai ser tão grande que a guerra vai tomar conta do mundo todo. Não vai ser só a nação, é o mundo todo em guerra, sem bondade, sem misericórdia mais, homens matando homens. Ou seja, vai ser um desastre tão cruel que vai doer, dói até em a gente pensar. Quando este selo acabar, aí vem o juízo com o preto, porque a consequência da terra vem o selo do cavalo preto, que é a fome. A fome vai ser em toda a terra, não vai ser só na África, não vai ser só nos países, vai ser na terra toda. Você não vai ter dinheiro para comprar 1 quilo de farinha, não vai existir, vai procurar comida e não vai ter. Vai haver um período de dor tão grande
que João diz que as estrelas, os astros dos céus cairão num quarto da terça quarto da terra e vão cair como figo. Você já lembrou quando balança uma árvore com o fruto maduro e o fruto cai? Assim vão cair sobre a terra os astros do céu. Quando o meteoro sai da rota, assusta toda a terra. Imagina caindo como folha de árvore sobre a terra. Vai ser uma vingança sem misericórdia. E vai ser terremotos, maremotos, como nunca visto. Os montes vão se mudar de lugar. A terra vai ser sacudida. E diz João que tanto rei, rico, grande, poderosos, pequeno, todo ser humano que não aceitaram Jesus vão sofrer a vingança, e muitos vão querer morrer e não vão conseguir por causa do sofrimento, e vão bater no peito de grande a pequeno dizendo: morte, morte, ó monte, monte, eu quero morrer, caia sobre mim. E o monte não cai e a morte não vem. A morte foge dos seres humanos só para ver eles sofrer e pagar a desobediência. Cavalo amarelo, símbolo de morte. Mas a igreja, diga para quem está ao seu lado: eu não vou perder essa oportunidade. Diga: se eu for arrebatado na primeira ressurreição, eu vou me livrar disso. Diga: vai. Você vai estar recebendo o galardão lá em cima. Você vai estar ceando com Ele. Quem for arrebatado no final só vai fazer parte da boda, no final da tribulação, e receber aplauso. Mas quem for na primeira fase, segundo o pré-tribulacionismo, vai receber galardão, vai estar ceando, e é Jesus que vai servir para você. Aí no capítulo 19, versículo 5, ele diz que aqueles que venceram a grande tribulação também ressuscitarão. Mas sobreviver tudo isso não vai ser fácil, manter a fé. Se hoje a gente desiste tão fácil, a gente se esfria tão fácil, imagina na grande tribulação. Vale a pena suportar os desejos deste mundo. Aí é quando João diz que a noiva já está pronta e vai acontecer as bodas. Aí olha a expressão do texto que nós lemos. Por isso que ele diz, bem, capítulo 20, versículo 6. Ele diz, bem. Vamos lá, em voz forte. Quer dizer feliz. Por que, João? Porque depois do matrimônio, depois do relacionamento, aí nós vamos reinar com Ele na terra. A terra restaurada, 1000 anos de paz, Satanás preso, a morte não vai ter. Vamos viver o período que Adão viveu no Éden de Deus. Aí depois dos 1000 anos será solto, e aí vem a destruição, e vai surgir uma nova terra. Por isso que a ciência já está preocupada se Marte é habitável. A ciência é sabida. Será que em Marte tem água? Eles estão buscando, enviando satélite para descobrir qual é o planeta habitável. Eles creem. Mas diga para quem está, não se preocupa não. O seu lugar, se você permanecer firme, já está garantido. Seu terreninho lá na nova terra. Diga, a cidade não vai ser de broco, não vai ser de tijolo, vai ser de ouro. Eu creio que vai ser numa posição geográfica tão bela
que o sol desaparecerá. Agora o que iluminar a nova terra é a própria glória do rosto do Todo-Poderoso. Não haverá mais noite, não haverá mais dia. Mas não é isso que eu falei. Eu falei do privilégio de você fazer parte do arrebatamento da igreja. Olha, por isso que se está perto de 70 anos, tem que vigiar mais. Porque pode acontecer a qualquer momento. A Bíblia diz que o limite é 70. Eu só tenho 11. Então tem que dormir com o olho aberto e outro fechado. Fique de pé por bondade.